Primeiras coisas que nós devemos observar, né? A hamiltoniana depende explicitamente do tempo? Não. Então a variável temporal se separa, eu vou chamar de α1, essa constante que nós vimos chamando de alfa, tá? Só para ficar com a mesma notação do livro. Mais uma função que só depende das coordenadas. Agora, passo seguinte: examinar a hamiltoniana para ver se há alguma variável cíclica. Há alguma variável cíclica? Φ. Tá bom? Essa hamiltoniana não depende de φ. Só contém o momento conjugado, a φ, mas não contém a variável φ. Então, φ é variável cíclica, de modo que a parte associada a φ pode ser separada escrevendo αφ, φ, onde alfa é uma αφ é outra constante. Mais uma função das variáveis restantes, que são r e θ. Então nós devemos substituir a função S dessa forma na equação de Hamilton-Jacobi e ver o que acontece com a equação resultante para essa função W. Tá certo? Fazendo isso, então vamos chamar isso aqui de 1, isto aqui de 2, substituindo 2 em 1, nós vamos ficar com o seguinte: 1 sobre 2m, derivada parcial de S em relação a R é derivada parcial de W em relação a R, não há nenhuma dependência em R nessa parte, mais idem para d-ROM de S, d-ROM de θ, que é d-ROM de W, d-ROM de θ, mais derivada parcial de S em relação a φ é esta constante αφ. Então este termo aqui vai se tornar αφ ao quadrado mais A de R mais B de θ sobre R2, esta derivada parcial aqui, em relação ao tempo, dá menos α1, então a equação pode ser escrita desta maneira aqui. Tá certo? Agora deem uma olhada aqui, ó. Esse termo só envolve derivada em relação a R. Aqui tem uma mistura de R com θ. Porque aqui a derivada parcial é de W em relação a θ, mas está multiplicado por 1 sobre R2. Aqui tem uma mistura de R e θ também. Aqui também. Mas observem, se o potencial é desta forma, ou seja, se o termo que depende do ângulo θ aparece multiplicado por 1 sobre R2, se nós multiplicarmos toda esta equação por R2, nós eliminamos essa mistura de R com θ. Porque esse termo aqui só vai envolver R. Esse aqui, com o R2 cancelando 1 sobre R2, só vai envolver θ. Este aqui só vai envolver θ. Esse multiplicado por R2 só envolve R. Este multiplicado por R2, elimina o R2 aqui, depende só de θ. O α1 fica multiplicado por R2, também é uma função só de R. Então, isso sugere que seja possível separar as variáveis escrevendo esse W como a soma de uma função só de R com uma função só de θ. Tentemos
uma solução da forma W de r θ igual à soma de uma função só de r com uma outra função só de θ. E vamos substituir na equação, tá? Bom, essa equação aqui, então, é a equação número 3. Essa aqui fica sendo a 4. Então, vamos substituir 4 em 3. Então, isso vai dar 1 sobre 2m. Esse termo aqui é a derivada de W1 em relação a R, derivada ordinária, mais este termo aqui é 1 sobre R2, derivada de W2. Vamos tentar escrever, em primeiro lugar, todos os termos que só envolvem R. Então, nós teremos o seguinte: R2 sobre 2m, dW1 dr ao quadrado. Esse termo aqui envolve θ, esse envolve θ. Haverá um termo R2 A de R alfa 1 vezes R2 vamos transportar para o primeiro membro da equação. Então, nós temos isto aqui, que reúne todos os termos que só envolvem R, tá bom? Eu vou escrever como igual ao resultado de transportar todos os termos que só envolvem θ para o segundo membro. Então, nós teremos menos o R2 cancela daqui, 1 sobre 2m dW2 dθ ao quadrado. Este termo aqui vai dar mais, né, porque o menos global já está aqui. Alfa φ ao quadrado sobre 2m seno ao quadrado de θ, mais o b de θ aqui. Então, agora nós temos no primeiro membro dessa igualdade uma função apenas de R, no segundo membro uma função apenas de θ. Então, cada um dos lados dessa equação tem que ser igual à mesma constante. Por conveniência, nós vamos chamar essa constante de menos alfa θ ao quadrado sobre 2m. Como tem 1 sobre 2m em todo lugar aqui, né, definindo com 1 sobre 2m ali, simplifica um pouco as equações que vêm depois. Então, essa equação diferencial parcial em duas variáveis, ou esta aqui, melhor dizendo, né, fica reduzida a duas equações diferenciais ordinárias para as funções W1 e W2. Então, reparem, ó, isto aqui igual a isto. Tá? Se nós multiplicarmos a equação por 2m sobre R2, nós vamos ficar com dW1 dr ao quadrado igual a dois m alfa 1, o R2 cancela, menos A de R menos alfa θ ao quadrado
sobre 2mr2. Portanto, extraindo a raiz quadrada e integrando em R, nós temos W1 como uma integral da raiz quadrada disso dr. Tá ok? Da mesma forma, igualando essa expressão aqui ao alfa-θ ao quadrado sobre 2m, vamos ver como é que fica a função W2. Já dando alguns passos além, né? Olha só, nós teríamos, multiplicando por 2m, esse 2m é cancelado aqui, aí nós ficaríamos com dw2 dθ ao quadrado igual a alfa-θ ao quadrado. Ó, se eu não estiver enganado, o w é a seguinte integral: alfa-θ ao quadrado esqueça esse sinal menos aqui, menos a soma desses dois termos multiplicado por 2m, ou seja, menos 2m bθ menos alfa-φ ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ. Isso aqui seria o dw2 dθ ao quadrado, tá? Está aí na raiz quadrada, integrando, se obtém essa expressão para a função w2 de θ. Isso completa a separação de variáveis na equação de Hamilton-Jacobi. Então, nós chegamos à seguinte integral completa. S é menos alfa1t mais alfa-φ mais a soma dessas duas integrais aqui, tá? Eu vou escrever só para ficar com a expressão completa. Essa integral, aquela integral lá, e mais isso que está escrito aqui em cima. Dadas as funções a de r e b de θ, pelo menos em princípio, nós podemos calcular essas integrais e obter a expressão explícita da integral completa da equação de Hamilton-Jacobi. Mas, na verdade, nós nem precisaríamos calcular essas integrais, vamos precisar calcular outras integrais que são as que interessam para a resolução das equações de movimento. Porque o objetivo de encontrar uma integral completa da equação de Hamilton-Jacobi é resolver as equações de movimento para as variáveis r, θ, φ. Encontrar r como função de t, θ como função de t, φ como função de t.